já tocando no tema que a gente que eu mencionei, o que que é o dilúvio bíblico e, na sua opinião, o que que teria gerado esse dilúvio? A gente entende pela narrativa bíblica que, por alguma razão, Deus se sentiu descontente com a humanidade e trouxe o dilúvio. Como que você entende a razão de ter acontecido uma calamidade tão grande como o dilúvio? Então, o dilúvio bíblico, ele é a maior catástrofe que a Terra já presenciou em toda a sua história. E como criacionista da Terra jovem que eu sou, jamais eu posso colocar o dilúvio bíblico numa caixinha e esquecer ele. Porque sem o dilúvio bíblico eu não consigo explicar a história natural como criacionista. Ele é uma peça fundamental sobre questões de idade da Terra, a dispersão da humanidade, uma série de coisas, questões biológicas. Então é impressionante como o dilúvio bíblico ele é uma peça central para a fé cristã literal da Bíblia, criacionista, Terra Jovem. Então é o maior evento catastrófico de toda a Terra, que mudou tudo. A própria Bíblia fala, né, que a Terra foi destruída. Então imagina, e algumas pessoas interpretam de uma maneira, é um mito, é uma lenda, foi uma coisa local. A Bíblia não dá a entender isso, né? E o próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele cita o dilúvio de Noé em algumas passagens, ou seja, mostrando que foi um acontecimento histórico real, que não foi uma lenda, não é um mito, né? Agora, no próprio texto também diz que a carne se corrompeu. A carne foi corrompida. E na minha visão, quando a Bíblia fala que a carne foi corrompida, ela quer dizer a um nível genético. Ou seja, o material genético do ser humano foi corrompido. Não é meramente uma questão de violência, obviamente tem isso que a Bíblia menciona. Não é uma questão meramente do pecado, mas de uma corrupção a nível que a humanidade corria o risco de deixar de existir. O ser humano iria deixar de existir. Não que ele seria extinto, mas ele se tornaria uma outra coisa, um outro tipo de ser, que não é mais o homem que Deus criou. Então, quando a Bíblia coloca esse termo, a carne foi corrompida, eu penso que ela quer dizer exatamente isso. E o que torna tudo muito mais interessante é que nessa mesma passagem há a menção dos Néfilins e dos homens de fama, os valentes, os filhos de Deus que tiveram relação com as mulheres. Ou seja, tudo leva a entender que estavam desenvolvendo uma raça híbrida e essa raça híbrida corrompeu a humanidade. De modo que Deus, ele achou apenas a família de Noé sem essa corrupção, que ele chama Noé de justo, né? E aí, qual foi a causa do dilúvio? Imagina, vamos supor que Deus não tivesse mandado o dilúvio, vamos supor, né? Sob essa ótica, sob essa interpretação. Hoje, penso eu, não existiriam mais seres humanos. Existiriam outras coisas, existiriam coisas muito estranhas, que não era da vontade de Deus. Então a única forma que Deus encontrou para dar, digamos, um reset, para que o ser humano deixasse de ser corrompido geneticamente, foi sim eliminar uma grandíssima parcela da população mundial através das águas. E sobrou a família de Noé, sem essa corrupção, e todos nós, né, somos filhos de Noé. Então graças ao dilúvio. O dilúvio foi um ato de misericórdia de Deus para com a humanidade. É graças ao dilúvio que a humanidade continuou a existir. Porque os ateus geralmente veem o dilúvio, né, como uma ação de um Deus mau, de um Deus que não ama o homem. Não, muito pelo contrário. O dilúvio é um ato de amor que Deus teve com a humanidade. Ele salvou, Deus literalmente salvou a humanidade com o dilúvio. Então é dessa forma que eu vejo o dilúvio de Noé, tá? Uma ação direta de Deus para salvar o homem. E claro, tem todo um simbolismo, a questão da arca, a salvação, né? O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Tem toda uma questão simbólica também muito forte no dilúvio de Noé.